A Vância se torna movimentada e Rude fica preocupado porque teria que intermediar muitas brigas, mas Boo e Girly chegam e Rude diz que tinha algo a pedir pra eles, já que administrar a cidade sozinho estava complicado. E antes de continuar, já vai deixando a sua inscrição para receber o próximo episódio e não se esquece de curtir e comentar bastante, para mais pessoas conhecerem o nosso canalzinho de qualidade duvidosa, e já vai se inscrevendo no meu canal de jogos também que se chama Nezunub, tá aqui na descrição. Mas bora pro anime. E mais tarde o Rude se encontra com o Nin, que tava comendo uma baratinha no espeto. Todo mundo censurou essa cena, gente, mas bora continuar. E diz que não estava surpresa com a alta quantidade de pessoas, já que nesse labirinto tinham Feudalsaurus, que davam ótimos materiais para poções e armas, então com certeza teriam que recrutar mais pessoas para ajudar a gerenciar o clã. Rude concorda com ela, já que até mesmo Manícia estava os ajudando e até pediu a ajuda de Lilia, mas infelizmente ela não sabia como ensinar outra pessoa e sugeriu que ele tente formar uma aliança com outros clãs. E nesse caso seria melhor uma aliança igualitária, porque se ele tivesse que responder a eles, iria arruinar o objetivo de estabelecer um novo clã na cidade, mas só iriam aceitar se ele tivesse algum benefício a oferecer a eles. Mas Rude só podia oferecer força de combate e tudo que disse a todos é que expulsaram o guardião do labirinto para protegerem Marius, mas isso significava que eles precisavam de alguém para liderar o gerenciamento do clã, porque Rude tem feito tudo que pôde. E Nin diz que nesse ritmo eles iriam se tornar um grande clã rapidamente, mais rápido do que ela tinha imaginado, e fica um pouco desapontada porque desse jeito eles teriam menos tempo sozinhos, deixando Rude envergonhado, e ela diz que se ele tivesse dificuldade de encontrar pessoas para os ajudarem, ele poderia a usar para promover o clã, mas Rude responde que jamais faria isso, e além disso ela também não iria gostar, nem fica feliz. E Mario interrompe os dois porque queria que Rude administrasse o labirinto, mas Rude o lembra que já tinha negado porque estava ocupado, e por conta disso Marius decide se tornar um membro do clã para parar com as brigas e deixá-lo livre. Mas Rude questiona se ele não tinha rancor dos humanos e Marius responde que não tinha nenhum e por isso queria ajudá-lo enquanto Rude administrava o labirinto. Rude acaba permitindo que ele se torne um membro do clã e pergunta como seria administrar o labirinto, e Marius o leva pro labirinto. Eles usam uma outra entrada e ele explica que aquele lago exibiu o que acontecia dentro dele e era usado para colocar monstros e alterar as construções, e na verdade até parecia um RPG porque cada monstro tinha um custo de pontos que eram obtidos com o tempo e também ao dar dano na defesa dos aventureiros. Então quanto maior o dano, mais pontos eles ganhavam. Rude pede que ele mostre como funciona e Marius invoca um Goblin no labirinto porque atualmente só podiam replicar Goblins, Orcs e Kongs camaleões, além dos Feudalsaurus, e os monstros só podiam ser replicados a partir da origem adquirida pela criação, e se criarem confiança com os monstros eles poderão ajudá-lo em seu momento de necessidade. E Rude fica surpreso porque não imaginou que os monstros gostavam de pessoas, enquanto Marius mudava de tela, onde tinha uma criatura que custava 1 milhão de pontos e não poderia ser invocada, mas ao lado tinha uma opção que funcionava como um gacha, e ao gastar uma certa quantidade de pontos você podia criar um monstro aleatório. Rude experimenta e consegue criar um slime que se apega imediatamente a ele, e agora seria possível invocar slimes no labirinto, e com o tempo eles poderiam chegar aos monstros de Rank S, já que a maioria dos aventureiros vieram por conta dos Feudalsaurus, mas em breve seus materiais se tornariam abundantes, então a atividade dos aventureiros iria se estabilizar, e graças a isso eles poderão manter um número constante de aventureiros, além de ajudá-lo a gerenciar o clã. Mas o slime dá uma cabeçada nele e eles ganham 1000 pontos, deixando Marius empolgado porque esse poderia ser um slime raro. Rude agradece o slime que o deu uma ótima ideia e diz a Marius que iria assumir o labirinto, mas não imediatamente, já que precisavam pensar que tipo de labirinto atrairia mais aventureiros, e pergunta o que deveria fazer com o slime, e Marius sugere que ele o leve pra casa. E assim ele faz, e as garotas se derretem com sua fofura. E Manícia pergunta qual seria o nome dele, e Luna lembra que ele colocou o nome nela muito rápido, e pergunta
pergunta se ele não pensou muito sobre isso e Rudy fica nervoso e diz que pensou bastante pra escolher algo bonito, deixando Luna bolada. Mas logo ele muda de assunto e decide chamar o Slime de Lime. Enquanto isso, os dois maiores clãs, os Presas do Dragão Negro e o Garra do Tigre Branco, recebiam a oferta de aliança com o novo clã de Avancia. Um dos conselheiros sugere que o líder negue, mas os dois líderes achavam Rudy interessante e decidem enviar um convite para ele do baile que seria realizado pelos dois grandes. E alguns dias depois, Rudy e seu clã chegam em Keldea, acompanhados por Lily e Lilia. E ao olhar para as duas bandeiras, Rudy se lembra de quando recebeu o convite do baile e disse a todos que eles rejeitaram o pedido de formar uma aliança, mas poderiam considerar a possibilidade de se servirem sob o comando deles, além de exigirem a Nin em troca da cooperação, já que ela era uma santa famosa. Nin pergunta o que Rudy iria fazer e se iria trocá-la, mas ele responde que se ela quisesse ir, ele não poderia impedi-la. E ela pergunta o que ele faria se ela pedisse para impedi-la, e ele responde que era óbvio que iria impedi-la e por isso ela pede que ele não a deixe ir, porque não queria fazer parte de outro clã. E Rudy concorda, mas ainda pretendia ir ao baile, mesmo sabendo que estaria em território inimigo. Cara, eu confesso que essa partezinha aqui deu um trava-língua e eu não sei se ficou confuso também, mas voltando. Mas ele não poderia perder a oportunidade de falar com os representantes dos dois maiores clãs. Nin concorda e Marius fica pensativo porque tinha algo que não era muito importante e diz a todos que naquela cidade possuía um guardião autoconsciente assim como ele, o que gera um certo frenesi porque era óbvio que isso era importante. Rudy pensa que se invadisse o labirinto poderia adquirir outra daquelas pedras mágicas e talvez consiga curar completamente a doença de Manícia, mas Nin avisa que até mesmo os dois maiores clãs só conseguiram chegar no andar 50, mas Rudy acreditava no poder de todos que vem treinando bastante, além de poderem contar com o poder de fogo de Marius. Então iriam fazer um grupo para invadir o labirinto e pedir a ajuda aos clãs. E apesar de ser difícil, ele estava decidido a formar a aliança e conseguir o tesouro secreto do labirinto. E no presente, ele fica impressionado com o vestido de Nin, que disse que sugeriu que Luna também usasse um, mas ela estava usando uma roupa de maid, que Rudy elogia, já que ela deve ter escolhido essa para esconder sua pedra mágica. Lily e Lilia também se vestem com seus vestidos e no baile eles ficam surpresos com tamanha elegância, mas todos comentam sobre a Santa Nin e que o clã dela iria se juntar a eles. Nin pede que Rudy não os deixe subestimá-lo, porque iriam fazer todos mudarem de opinião. E Marius quebra o clima tenso, sugerindo que eles encham a barriga. E um tempo depois, os sublíderes dos clãs, Ikki e Cynthia, chamam a convidada especial, a Santa Nin, pra subir no palco. Ela fica nervosa e Rudy a segura e diz que iria se queixar, então sobe no palco junto com ela. E Ikki diz que nunca pensou que a Santa realmente se tornaria uma aventureira, e ela responde que sempre quis se concentrar nas aventuras. E Ikki pergunta quem seria o homem ao seu lado e Rudy se apresenta como líder do clã. E Ikki se lembra que ele fazia parte do grupo do herói como um tanque, e que o antigo herói o chamava de inútil, e em várias ocasiões Kiglas pediu conselhos sobre a composição do grupo e ele sugeriu que expulsassem seu tanque, afinal não se precisava de um tanque para invadir um labirinto. Rudy fica indignado e Ikki continua falando que os tanques sempre diziam que estavam protegendo, mas na verdade só ficavam parados sem fazer nada. Mas de qualquer modo ele deixa isso de lado e convida Nin a se juntar aos Presas do Dragão Negro, já que seu talento estava sendo desperdiçado em outro clã sem nome. Mas Cynthia também faz o convite, já que a Garra do Tigre Branco também queria uma curandeira talentosa. Mas Rudy os manda parar porque não iria permitir que nenhum deles fique com Nin. E Ikki pergunta se ele não queria um conselheiro pro clã, mas Rudy diz que sentia muito, mas Nin era uma amiga valiosa e não iria trocá-la, e só veio até ali pra formar uma aliança. E a plateia começa a falar mal de Rudy, que não passava de um tanque, deixando seus companheiros irritados. E Ikki diz que não podia confiar em um clã liderado por um tanque e volta a convidar Nin, que nega o convite e diz que Rudy era o tanque mais forte do mundo. E Rudy pega o microfone emprestado pra anunciar que iria invadir o labirinto de Keldea, porque eles eram
mais fortes que qualquer um deste lugar. Então poderiam rir se quisessem, mas quem o fizer iria se arrepender, já que iriam provar que suas expectativas estavam erradas e eles chegariam no andar 51, que nem mesmo os dois maiores conseguiram atravessar. O clima fica tenso e um homem sorri e diz que ele era um jovem espirituoso e adorava caras como ele, e que fica nervoso pelo líder estar no baile, e ele repreende o garoto pelo seu mau hábito de subestimar os novatos e se apresenta como Ghost, o líder do Presa do Dragão Negro. O líder aperta a mão de Rude, que nota que ele era incrivelmente poderoso, e o líder diz que se ele achava que pode invadir o labirinto, então estava disposto a considerar uma aliança com ele, e joga o microfone para uma mulher que surge com magia, e ela diz que também estava planejando ficar de fora dos holofotes, e Ghost pede que a líder do Garra do Tigre Branco, Lutel, não seja assim, e ela diz que também estava disposta a considerar uma aliança com o clã de Avancia, que dizia que iria conquistar o labirinto, mas claro que apenas se eles conseguissem. E Ghost estava ansioso e diz pra Rude não ser um cachorro que só ladra e não morde. E mais tarde Marius elogia sua declaração e questiona por que nem todos respeitavam sua força, já que qualquer pessoa forte o suficiente devia ser capaz de reconhecer que ele era excepcional, e promete que eles iriam conquistar o labirinto porque não iria deixar que ele zombe de Rude, mas agora ia tomar um banhozinho. Rude pede que ele não incomode ninguém e Luna e Inin o encontram e nota que ele parecia exausto, e Rude responde que não estava acostumado a falar para tantas pessoas, mas Luna diz que ele foi impressionante e Nin o agradece por protegê-la, mas de qualquer forma ela só queria dizer isso mesmo. Eles se despedem e Rude pensa que nem mesmo os dois maiores conseguiram atravessar o labirinto e duvidava que seja fácil, mas para proteger seu clã e amigos, ele iria conquistá-lo. E assim finalizamos o 6º episódio. Muito obrigado quem ficou até aqui e não se esquece daquela mega moral com a sua curtida, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!